Como funciona a mente de um dependente químico? Essa pergunta parece intrigar muita gente, principalmente as pessoas que convivem com o dependente químico. Será que ele não enxerga o que está acontecendo com ele? Será que ele não pensa nas consequências dos seus atos? Ver um dependente de substâncias se afundando cada vez mais nos leva a pensar: afinal, o que se passa na cabeça de uma pessoa que está se matando aos poucos e parece não perceber isso? No vídeo de hoje, eu vou explicar como funciona a mente de um dependente químico. É claro que cada pessoa é única e tem seus próprios pensamentos, mas podemos traçar perfis com características comuns. Afinal, eu sou um dependente químico em abstinência de substâncias há 11 anos. Então, eu já estive do outro lado e posso tentar trazer para vocês como uma pessoa pensa quando está no uso compulsivo de substâncias. Então, fica até o final desse vídeo. Meu nome é Rodrigo Longo, sou conselheiro terapêutico e consultor em dependência química. E esse é o canal SOS Sobriedade. Então já deixa o like para dar aquela força para o nosso trabalho e se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Siga o SOS Sobriedade também nas redes sociais. Participe da nossa comunidade no WhatsApp e no Telegram. Lá você poderá fazer parte dos nossos grupos de apoio gratuitos. E se você acha que esse canal ajuda você e outras pessoas a se libertarem dos seus vícios, ajuda na conscientização e na mudança de vida, seja membro da Academia SOS. Além de ajudar o nosso trabalho, você terá acesso a conteúdos exclusivos. Às vezes, é difícil saber como funciona a mente de um dependente químico, pois ele já não é mais o mesmo, devido às alterações que ocorrem em sua mente e comportamento. Por isso, quando falamos sobre a mente de um dependente químico, estamos nos referindo ao que a mente dele se tornou. Ou seja, ele não era assim, mas ficou assim por causa do uso de substâncias. Todo dependente químico perde, mais cedo ou mais tarde, a sua sanidade, que consiste basicamente no bom senso. A própria palavra explica: sanidade é estar são. E se perdemos a nossa sanidade, é porque já não estamos mais sãos, estamos doentes. Mas isso não se refere unicamente à visão biológica, física da doença da dependência química. Esta é somente a primeira e a mais superficial visão da nossa doença, pois somos seres múltiplos. O dependente químico também adoece a sua mente, a sua forma de pensar e de sentir. Por isso, para tentar entender como funciona a mente de um dependente químico, precisamos falar sobre a sanidade e insanidade mental. Por sanidade mental, podemos compreender a capacidade de utilizar a nossa inteligência para garantir o nosso crescimento como seres humanos. A inteligência é uma capacidade que nos permite pensar, raciocinar, tomar decisões e fazer escolhas. O que acontece é que o uso compulsivo de substâncias deixa a pessoa insana mentalmente falando. E quando perdemos a nossa capacidade de pensar com clareza, de aprender, de ponderar as coisas, de ter um certo equilíbrio, de pensar nas consequências dos nossos atos, podemos chamar isso de insanidade mental. E podemos perceber isso claramente ao observar os comportamentos do dependente químico, bem como nas suas alegações que demonstram auto-engano, mentiras, manipulações e etc. Ele diz que para quando quiser, mas sabemos que isso não é verdade, pois toda semana ele perde o controle. Aí depois de uma depressão profunda, seguida de grande arrependimento, ele promete nunca mais usar e até promete buscar ajuda, mas isso não passa de mais uma promessa que nunca se cumpre. E tudo isso não é porque ele é mau caráter e faz tudo isso de caso pensado. Tudo isso acontece porque ele está insano. A sua mente já não funciona direito mais. A insanidade mental também acontece devido à obsessão pela substância. Eu já falei sobre a obsessão em um vídeo que eu falo sobre o perfil psicológico do dependente químico e eu vou deixar ele aqui no card para você assistir depois. Mas resumindo, a obsessão é o pensamento fixo em uma única coisa. No caso, a sua substância de dependência. E é assim que a mente de um dependente químico funciona. Na maior parte do tempo, ele pensa em usar, como vai conseguir dinheiro, o lugar que ele vai usar em paz e ninguém vai ficar sabendo, como ele pode manipular as pessoas para conseguir dinheiro, enfim. São vários os pensamentos obsessivos que fazem com que o dependente cometa os atos mais insanos, coisas que sóbrio ele não faria. Agora que você entende o conceito de insanidade mental, vamos às outras características da mente de um dependente químico. Você provavelmente já ouviu a expressão mente sã, corpo são. Pois é, não é o caso da mente de um dependente químico. Um cérebro viciado não pode ser saudável, pois a sua estrutura foi alterada. E um cérebro doente produz uma mente doente. Uma pessoa com um cérebro sadio consegue ter uma vida relativamente normal, enfrentando os problemas de maneira simples e com um único objetivo: resolvê-los da melhor maneira possível, a fim de ter uma qualidade de vida. Acordar de manhã, tomar café,
preparar-se para o trabalho, estar animado, resolver problemas, lidar com as frustrações e o estresse do dia a dia. Tudo isso, embora não seja fácil, é bem mais simples para uma pessoa minimamente saudável em termos mentais, pois isso nem sempre ocorre da mesma maneira em um cérebro adoecido. Em um cérebro adoecido, onde os pensamentos se embaralham e ficam perdidos de maneira ilógica, fica difícil de raciocinar. Então o cérebro viciado recorre a uma válvula de escape, a adicção. Basta uma frustração, um estresse ou uma dificuldade no trabalho e se abrem várias janelas de pensamentos repetitivos que conduzem para uma única saída: o uso da substância de escolha. E aí que começam os problemas. Fugir é muito melhor que enfrentar, e ao longo do tempo se torna um hábito maior ainda. Então, o cérebro fica viciado no estímulo externo para fugir dos problemas, e o usuário costuma racionalizar seu uso e justificá-lo. E um ciclo se estabelece: o looping de uso compulsivo de substância como o alívio dos desconfortos ou fuga da realidade. Diante dessa realidade, surgem os sintomas psicológicos e emocionais que prejudicam ainda mais a sanidade mental do dependente, como o aumento da irritabilidade, a inquietação, ansiedade, depressão e mania de perseguição. Tudo isso toma conta da sua mente já adoecida de maneira a gerar comportamentos que, se não fosse a droga, não faria parte de seu cotidiano. A irritação pode ser pelo seu próprio fracasso em não conseguir romper com o vício ou pelas críticas e cobranças dos familiares. A inquietação surge por causa da fissura pela substância, o pensamento obsessivo em usar. A fissura, além de modificar suas funções cerebrais, é capaz de alterar de forma progressiva o modo como ele pensa. Os seus pensamentos e seus esforços são única e exclusivamente para usar. A sua mente é inquieta e obsessiva, e usar é a única coisa que importa naquele momento. E quando não usa, fica irritado. Ele é capaz de desenvolver diferentes meios e provocar as situações mais absurdas para usar, como mentiras absurdas, histórias comoventes e manipulações. A inquietação e a irritação também causam extrema ansiedade. É comum ver que a tristeza e a aflição surgem devido à abstinência da droga. E com isso, a ansiedade também cresce. E a busca pela droga se torna incessante, e recorrer a ela novamente pode dar início a um ciclo que parece não ter fim. Os dependentes químicos em recuperação também são extremamente ansiosos com resultados rápidos. Eles criam expectativas fantasiosas, almejam soluções mágicas dos problemas que eles causam e se frustram muito por não conseguirem o que querem. E estas frustrações produzem recaídas constantes. A depressão também é um sintoma comum, pois as substâncias psicoativas alteram as funções cerebrais. Quando ocorre o consumo de substâncias, as alterações das funções químicas cerebrais diminuem a produção de neurotransmissores ligados à sensação de bem-estar, o que acaba gerando a depressão. Além disso, é comum o dependente químico viver ciclos de ansiedade e depressão, ou seja, ele começa a ter pensamentos obsessivos em usar, fica extremamente ansioso, usa e após o uso e um gasto enorme de energia mental, fica depressivo. Chamamos de depressão pós-uso, que no começo é temporária, mas com o tempo e o uso frequente, fica cada vez mais permanente e constante. Essa depressão produz pensamentos pessimistas, falta de motivação para executar atividades que antes tinha interesse, não vê sentido na vida, falta de energia e tristeza, e em seus níveis mais avançados, ideação suicida e angústia profunda podem tomar a mente do dependente químico, o fazendo ficar cada vez mais deprimido. E por último, a mania de perseguição. Sim, o dependente químico, na maioria das vezes, torna-se uma pessoa paranoica. O uso de substâncias a longo prazo causa alterações psíquicas significativas que modificam as funções e capacidades. Com isso, a mania de perseguição surge e o dependente fica egocêntrico e fora da realidade. Ele começa a duvidar de todo mundo, acha que o mundo inteiro está contra ele, que as pessoas estão tramando coisas para prejudicá-lo, mesmo quando não tem evidência nenhuma. Tentar entender a mente de um dependente químico é desafiador. Por isso, espero que esse vídeo possa ter elucidado um pouco mais sobre os mistérios da mente humana. É importante lembrar que o dependente não escolhe pensar assim. Isso tudo não é intencional, mas sim as consequências do uso compulsivo de substâncias. O uso de substâncias causa danos estruturais na mente humana, e não dá para esperar lucidez, coerência, bom senso, ponderação e nenhum outro atributo exigível de uma pessoa saudável de uma mente adoecida. Pense nisso.